Deixa eu falar aqui, ó. Tá ok lá no YouTube, né? Meu Deus do céu, eu estou nervosa. Onde está tudo aí? Será que tá ok lá no YouTube, gente? Alguém pode dar uma olhada? A parte boa que no YouTube, se você quiser, você pode deixar as pessoas, se você sentir que está indo legal, o assunto você pode deixar a pessoa falar, porque o Instagram ele tem 1 hora, né? Aham, E no YouTube é liberado, né? a parte boa é esta. Oi, gente, tudo bem? Tudo bom. Tudo bom? Você não estava conseguindo entrar? Não, quando eu clicava, mostrava que eu estava no backstage. Fátima, o que você vai perguntar para mim? Eu estou chegando, assim, nos 45 do segundo tempo, né? Eu tinha uma reunião hoje, esqueci que eu tinha essa reunião às 7 horas da noite, recebi mensagem agora que a reunião foi cancelada e consegui estar aqui com vocês. Então, essa é a parte boa, né? Mas, enfim, eu vou ser uma das últimas a comentar, porque eu nem conversei com vocês hoje para saber, para me preparar direito o que eu vou falar aqui. Então, se você quiser me perguntar sobre procrastinação, é algo que eu estou preparada, tá? Essa é a cara da Regiane, né? Ei, gente, então Regiane, por que você não fala? Vai, manda ver. Vamos começar quando nós já estamos ao... 7. Boa noite, minha gente! Tudo bem com vocês? Como estamos? Olha só, conforme nós já falamos muitas vezes aqui para vocês, estamos participando aí de uma mentoria e essa mentoria tem nos mostrado caminhos muito incríveis, né? A gente já até conhecia alguns, mas lógico que a gente está intensificando cada vez mais alguns aprendizados, né? E hoje, minha gente, nós vamos falar sobre boot cerebral. Vocês já ouviram falar, já sabem o que é? O que é isso? O que isso vai agregar na minha vida? Né? E hoje nós vamos falar dessa técnica que pode mudar completamente o seu mindset, o seu comportamento, aquilo que você muito realizar, mas você fica pensando, como é que eu faço, gente? Eu não consigo nem pensar nisso. Será que isso funciona? Então, hoje eu tô com uma equipe aqui maravilhosa que vai falar para você passo a passo de como o boot funciona, como ele pode funcionar e como você pode inserir essa prática a partir de hoje mesmo na sua vida. Nós estamos fazendo 3 vezes por dia, tá ótimo. E você também pode fazer. Você pode começar a fazer isso agora. E como eu falei, eu tenho convidados especialíssimos hoje para a gente conversar sobre o boot cerebral. Estão preparados? Tá ok. Gente, peraí, só um minutinho. Sim. A gente ficou no mute aqui por alguns minutos. Tá, agora estamos te ouvindo, agora está todo mundo preparado. Gente, aí eu vou chamar o Fabiano, que ele vai falar mais sobre a base científica do boot, tá certo? Então, Fabiano, com muito prazer e satisfação de você estar aqui com a gente, participando dessa live, gostaria que você falasse um pouco sobre o boot, com toda a base científica que você conhece. Por favor. Eu quero agradecer por estar aqui conversando com vocês, essas 3 generais de guerra. E o boot ele tem se tornado assim uma ferramenta assim fundamental para mim. É uma palavra muito diferente, né? A gente fala boot, né? Boot ele vem da expressão de inglês que significa iniciar, inicializar. E eu, antes mesmo de estar fazendo boot, eu fui buscar algumas informações a respeito do que era e como que era e para que servia. E aí, através de algumas leituras de alguns livros, eu cheguei a um conhecimento assim que me ajudou muito, me ajudou a saber a respeito do que é o boot. Eu estava lendo o livro que chama-se Mindset,
de Carol S. Dweck, que ela fala a respeito da mentalidade, de como nós nascemos. E ela é uma psicóloga que ela fez um estudo lá nos Estados Unidos. Ela descobriu que as crianças, quando elas... desde que elas eram pequenininhas, ela conseguia encontrar 2 tipos de comportamentos nas crianças. Então, ela aplicou um teste. Nesse teste, essas crianças elas eram submetidas a fazer um estudo através de um quebra-cabeça. Tinha algumas crianças que elas chegavam, assim, muito animadas para fazer esse teste de quebra-cabeças. Quando elas conseguiam, elas ficavam muito mais animadas e elas queriam outra coisa. E tinha algumas crianças que, já no momento que elas chegavam para fazer essa brincadeira desse quebra-cabeça, elas já se sentiam, assim, tristes, derrotadas. E ela começou a perceber que essas crianças, todas elas tinham muitas coisas semelhantes e esse comportamento diferente, que nós chamamos do mindset fixo e o mindset de crescimento. Então, se nós pensarmos no Butch, é uma maneira de você utilizá-lo como um mindset de crescimento. Se você tem uma mentalidade de crescimento, você vai conseguir superar desafios que são propostos para você dia após dia. E aí tem uma outra pesquisadora também, que ela é uma psicóloga, ela chama-se Amy Cuddy. E dela tem um vídeo que é muito fácil de achar no YouTube. E ela fala sobre a linguagem corporal. E aí ela falou assim, olha só, eu quero fazer um experimento com vocês de apenas 2 minutos, né? Para que você saiba como a sua linguagem corporal pode mudar a sua vida. E ela falou assim, analise agora, nesse momento, como você está. Então, naquele momento, tinha algumas pessoas sentadas nas cadeiras, bem assim, né? Tipo, como se estivessem para dormir. E ela falou, olha, esse comportamento de vocês vai refletir em toda a sua vida. E aí ela falou assim, olha só, uma coisa interessante, nós, como seres humanos, nós temos o hábito de reparar a postura das outras pessoas, de como que elas vivem, como elas convivem, como elas se comportam. E uma das coisas bem interessantes, se nós pararmos para pensar, se você analisar quando você está conversando com alguém e aquela pessoa está falando alguma coisa para você, você presta muito atenção, mas você presta mais atenção nela, no corpo dela, do que propriamente na voz dela. Ou seja, o nosso comportamento físico ele é responsável por 70% da comunicação que a gente faz. E a sincronia de tudo que a gente está falando, se expressando, por exemplo, se eu estivesse aqui conversando com vocês e tivesse assim, olha, eu estou falando sobre uma coisa muito importante para a vida de vocês. Vocês, nossa, será que é realmente importante isso, né? Mas se eu falo assim um pouquinho mais animado e dou aquelas expressões assim, falo para vocês que, olha, realmente isso é importante para você, para a sua vida, você, olha só, parece que isso é verdade, né? Então, nesse caso, como quando nós falamos com as pessoas, esse tipo de comportamento não afeta somente as pessoas, elas afetam a nós. Então, pense bem, se o nosso comportamento consegue afetar as outras pessoas, ele indiretamente também nos afeta. E aí, seguindo esse estudo, ela chegou a ver como essas expressões e essas posturas, elas afetam as pessoas no mundo da dominância, no mundo normal. Por exemplo, ela foi estudar os animais. E aí ela pegou um exemplo dos chimpanzés, dos macacos. Os macacos, que são os primatas, quando eles querem mostrar que eles são os dominantes, por exemplo, o macho alfa, uma das coisas que ele faz, ele se estica, né? E vem andando assim, igual um macaco, né? Então, ele vem se mostrando e ele vai tomar conta de todo o espaço. Isso é uma maneira que ele está mostrando a dominância dele. E se você parar para ver mais um pouquinho, quando uma ave está lá se exibindo para a fêmea, ele pega, abre os braços e balança as asas, né? Então, ele está mostrando dominância. Então, essa é uma maneira que as pessoas fazem. Então, nós, como seres humanos, nós temos a tendência de repetir isso. Ou seja, quando você se sente, assim, mais poderoso, com autoestima elevada, você tem a tendência de deixar o seu peito mais estufado, deixar os braços um pouco mais para trás, ergue um pouco mais a cabeça. Então, essa é uma maneira de você mostrar essa dominância. E aí, quando nós estamos, assim, totalmente felizes, ou seja, se nós participamos não de uma corrida, ou uma brincadeira, um esporte, onde eu ganho, o que eu vou fazer? Ganhei.
Então, nós automaticamente acabamos imitando os primatas. Ele vem lá andando, nós fazemos o V da vitória, ou então, yes, né? Então, você quer, tipo, mostrar mesmo que você ganhou. E ela percebeu que, nesse estudo, ela pegou algumas crianças que já tinham nascido com a deficiência de visão. Então, essas crianças, elas não enxergavam. E essas crianças, mesmo quando elas foram submetidas a alguns exames e testes, assim, tipo, que elas estavam competindo com alguém, elas faziam a mesma coisa sem mesmo ter visto alguém. Então, elas demonstravam com o corpo delas que elas tinham ganho aquela competição e se mostrava assim dela. Eles começaram a pensar, puxa, parece que é uma coisa muito natural do ser humano fazer isso. E aí eles começaram a estudar que o oposto disso, né, por exemplo, se você faz a sua vitória, o oposto disso o que é? É você ficar cabisbaixo, naquela posição com a cabeça baixa, se preocupando, assim. E hoje em dia, uma das coisas que mais acontecem é que nós vemos a maioria das pessoas assim, né? Pegam o celular e ficam com a cabeça baixa e logo elas já estão assim. Isso o que acontece? Inconscientemente, essas pessoas estão cada vez ficando mais derrotadas. Por quê? Antes mesmo do nosso cérebro controlar todas as coisas, o nosso corpo manda informações para o nosso cérebro. Ou seja, tudo acontece primeiro através dessas maneiras, tá? E aí eu gostaria que até que você visse um exercício que eu achei que foi muito interessante. Imagine a situação, você está lá num dia um pouco tristonho, porque você não está muito feliz. Se você fizer isso, se você pegar uma caneta e colocar entre os dentes, assim, e ficar durante 2 minutos, pode ter certeza, você não vai mais conseguir ficar triste. Você vai ficar alegre. Por quê? Esse movimento faz com que seus músculos eles se movimentem de uma forma e te traga mais alegria, tá? Não tem nada a ver com felicidade, vai deixá-lo um pouco mais alegre, porque isso estimula automaticamente, tá? Porém, tudo isso que a gente viu a respeito desses estudos, ele não deixa uma pessoa poderosa. E se você pensar na parte fisiológica, o que acontece? Quando essas pessoas elas têm a tendência de fazer isso, os primatas, até mesmo esse exemplo, a parte fisiológica deles, o que acontece? Quando eles estão, assim, querendo adquirir a liderança do grupo, né? Ou seja, na manada ou qualquer grupo que seja lá dos primatas, quando ele vai tentar desafiar o líder atual, nos dias que estão antecedendo isso, a taxa de hormônios deles sobe elevadissimamente, ou seja, o hormônio que é a testosterona, que é o hormônio que faz com que você seja mais autoconfiante, otimista, faz com que você ganhe as coisas, então isso sobe muito rapidamente. E aí, em contrapartida, um outro hormônio, que é o cortisol, que é o hormônio que deixa você com a autoestima baixa, ele cai bastante. Ou seja, então, nesse momento, a pessoa que vai estar fazendo esse tipo de atividade, ela vai estar com testosterona muito alta. E isso acontece no mundo atual, por exemplo, entre os políticos que são líderes, eles têm uma taxa de hormônio, de testosterona muito mais alta, então eles se arriscam mais, jogam mais, têm a tendência a ser mais positivos, a acreditar nas coisas, e eles vão para cima e conseguem. Por quê? Por causa dessa taxa de hormônio. Então, isso faz a gente pensar bastante que realmente, se nós fizermos isso de uma maneira, assim, fisiológica, isso vai fazer muito efeito na nossa vida. Então, e existem algumas poses, por exemplo, como eu falei, né, o V da vitória, existe aquela posição lá que nós conhecemos como a posição do que coloca as mãos na cintura, do Superman, da Mulher Maravilha, peito estufado, ombros para trás, cabeça mais erguida. Então, isso vai trazer para você uma autoestima muito mais elevada. Se você fizer isso por 2 minutos em cada dia, pode ter certeza que a vida tem a tendência de mudar muito. Então, essa foi uma das coisas, que seria a postura, né? Que nós, digamos assim, falamos. E até tem uma escritura que eu me lembro que tem na Bíblia. Para quem já leu a Bíblia, tem uma escritura lá em Romanos. Ele fala assim:
não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa fé. Ou seja, todos os dias nós precisamos nos renovar. Então, nós precisamos realmente buscar algo novo. Essa é uma dica muito interessante. E aí, outra coisa que você vai falar depois, que eu sei que você vai estar ensinando as pessoas a respeito desse boot cerebral, é a respeito da respiração. E aonde que eu encontrei esse conhecimento? Eu encontrei esse conhecimento num livro chamado A Escola de Deuses. É um livro que no Brasil ele não é muito conhecido, porém na Europa ele já foi muito difundido. Ele fala sobre um conhecimento de uma reflexão de uma sociedade que, por exemplo, assim, uma sociedade que sonhar um dia ela não mais precisará trabalhar. E ele fala sobre algumas coisas bem importantes que as pessoas precisam se cuidar. Que vai falar uma que é os hábitos alimentares, a respiração e o sono. Porém, essa parte da respiração, que é a parte que eu achei que é muito interessante, que entra na parte do boot cerebral. Por ser a respiração, o oxigênio ser uma coisa tão livre, tão espontânea e tão abundante para nós, a gente acaba não nos concentrando a respeito da respiração. E todas as pessoas que utilizarem o hábito de cuidar da respiração, se concentrar nisso, elas conseguirão ter, assim, uma amplitude, ou seja, uma consciência plena, tá? Então, durante o boot, se você faz aquela posição lá da vitória, faz uma respiração para ativar a oxigenação do seu sangue e a oxigenação do seu cérebro, e depois você proferir afirmações de verdade, as coisas que você deseja, pode ter certeza, não demora muito tempo, tudo se realiza. Como diz um ditado aí que a gente conhece, pensamentos levam a sentimentos, sentimentos levam a ações, e ações levam a resultados. Então, são esses 4 pilares que fazem com que todas as coisas aconteçam na vida da gente. E eu acho que era isso que eu tinha assim, para compartilhar, e eu me sinto muito agradecido por estar falando isso para vocês. Eu aprendi muito durante essas leituras e comprovo realmente que esse boot cerebral, ou seja, essa inicialização, essa mentalização, que dá para a gente falar da maneira que a gente achar conveniente, realmente faz muito sentido na vida da gente. Incrível, né, Fabiana? Eu estava até ouvindo a Amy e ela fala, né? Ela fala lá de uma situação que aconteceu na vida dela. E eu achei muito bacana quando ela falou que aconteceu uma situação e uma amiga dela falou: agora você vai vai fingir que você tem poder e você vai fazer, mesmo que você se sinta aterrorizado, mesmo que você se sinta paralisado, você vai fazer isso, ou seja, você vai fingir que você pode fazer aquilo e uma hora você vai estar fazendo aquilo naturalmente. E muitas vezes, a gente não, antes da gente conhecer essa técnica, antes da gente conhecer outras pessoas que praticam isso, a gente realmente não acredita muito, sabe? E hoje, nessa live, nós vamos falar sobre outras questões que estão muito ligadas à BUT, né? Como padrões de comportamento, como crenças limitantes, né? Então, que tudo isso está muito ligado quando você começa a mudar a sua mentalidade, quando você começa a praticar esse tipo de exercício que o BUT nos oferece, tudo isso você começa a ter outra visão da vida, você começa a acreditar mais naquilo que você quer, né? E aí, falando sobre crenças limitantes, gente, eu vou contar aqui uma breve história, né, da minha vida, que até quando você falou sobre o BUT e tal, eu fiquei pensando, né, assim, me passou assim, um filme na minha cabeça. Porque, assim, eu cresci com famílias, né, muito, assim, cheios de crenças limitantes, né, muito mesmo. Só que eu nem sabia que isso era crenças limitantes. Eu sou da roça, então, assim, era só aquele grupinho de pessoas ali, 3, 4 casinhas e tal. E todo mundo tem crenças limitantes muito fortes, sabe? Tipo assim, você não vai poder fazer isso. Você não vai conseguir fazer aquilo. Isso não é para você.
Lógico que depois que eu nunca, assim, eu criança, eu nunca consegui aceitar. Eu achava assim, eu deveria ter 7, 8 anos, eu pensava assim, como assim? Isso não é possível, por que meus avós falam isso? Por que eles sempre falam que a gente não pode fazer isso, que eu não posso fazer isso, aquilo? Eu lembro de 2 situações muito, assim, que me marcaram muito, e isso me levou a estudar, a pesquisar e a entender essa história. Uma situação, eu morava na roça. E aí, os meus tios moravam na cidade. E na cidade, as coisas, pelo menos naquela época, eram muito mais fáceis do que na roça, né? E aí a gente recebia, tipo assim, de ano em ano, a gente recebia as fotos da família. Fotos de eventos que aconteceram na família que morava na cidade. E uma das fotos, a gente recebeu as fotos da primeira comunhão da minha prima. E eu deveria ter uns 8 anos, mais ou menos. Aí eu falei, nossa senhora, que coisa linda esse vestido. Menina, né? Menina é louca por vestido, menina é louca por laço, menina é louca por tudo isso. Gente, vó, que vestido lindo. Eu quero esse vestido quando eu for fazer minha primeira comunhão. Eu vou começar a estudar agora e vou fazer minha primeira comunhão. A minha avó me chamou com muito cuidado, com muito jeito. E ela falou assim, minha filha, você não pode se iludir. Ela falou assim, com muito amor no coração, sabe? Porque certamente ela tinha aprendido isso com os ancestrais dela, com a mãe, com a avó. Ela falou assim, olha, eu tenho que falar uma coisa para você. Você não pode ter esse vestido. Nossa, aquilo foi um choque. Eu falei assim, mas vó, faltam uns 2 anos ainda, dá certo eu comprar esse vestido, né? Eu falei assim, você não pode ter um vestido desse. Esse vestido, sua prima pode ter, porque ela era filha única, ela morava na cidade. Então, minha filha, não se iluda. Você não vai ter um vestido desse. Cara, ali, né, no meu coração de criança, ali acabou comigo. Então, aquilo foi uma coisa tão simples, é uma coisa tão simples, né? Uma coisa assim, hoje eu penso, é uma coisa tão besta, né? Para mim, hoje, eu sou uma adulta, que tenho, né, que sei o que estou fazendo, que posso comprar o que eu quiser e tal. Mas para uma criança, isso gera uma confusão tão grande na cabeça dela, e por muitos anos eu fiquei com alguma coisa que eu não podia, com alguma coisa que eu não ia conseguir, que aquilo não era para mim. Sabe, assim, aquela crença forte, não, isso não é para mim, não, eu não posso ter isso, eu não posso fazer isso, eu não posso, sabe? E isso foi muitos anos da minha vida. Mas, assim, eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu sabia que era alguma coisa. E foi o tempo que eu saí, que eu estudei, que eu nunca aceitei. Eu falei assim, não, isso não pode acontecer. E é uma das coisas que hoje, gente, eu trabalho muito isso, sabe? Sobre quais são as crenças que você está alimentando. As suas crenças hoje são crenças limitantes ou são crenças fortalecedoras? Porque você pode fazer o que você quiser da sua vida, desde que você consiga acreditar, desde que você consiga reprogramar. E o Butch, ele faz muito isso, sabe? O Butch, eu tenho a oportunidade de falar, né? Eu posso ter o vestido que eu quiser, eu vou comprar um vestido azul, eu vou comprar um vestido amarelo, eu vou comprar o que eu quiser, eu vou ser quem eu desejo ser, né? E aí, da mesma forma, outra coisa que meu avô falava assim para mim, né? A gente na roça, criava galinha, criava não sei o que, eu amava aquela vida. Aí eu falava assim, não, pô, mas eu vou estudar, eu quero ser jornalista. Ah, eu acho tão lindo esses jornalistas falando no rádio. Aí o meu avô falou para mim, não, minha filha, não pode não. Esses jornalistas, eles moram lá longe, acho que é no Rio de Janeiro. E eu adorava ouvir o jornal todo dia com ele. Acho que eles moram no Rio de Janeiro, mas aqui a gente tem que ter a nossa casinha, aí você vai cuidar das galinhas, vai cuidar dos cabritos, vai cuidar dos porcos, vai cuidar dos seus filhos. Eu pensava assim, gente, não, eu não quero ficar aqui, não, eu não quero morar aqui. E isso também é uma crença muito limitante, sabe? Então, assim, eu sou a segunda filha de 10 filhos a fazer uma faculdade. Porque eu nunca me permiti acreditar que eu não poderia estudar. Eu nunca me permiti acreditar que eu não poderia comprar o vestido que eu quisesse. Nunca. E assim,
a gente fica pensando, eu, que sou que já vim dessa última geração, minhas irmãs, que vieram lutando e tentando. Aí você imagina a geração anterior, quais as crenças que essas pessoas carregavam, né? Quantas crenças limitantes os impediram de prosperar, de viver a vida que eles mereciam, né? Então, assim, todas as vezes que eu estudo sobre crença, todas as vezes que eu aprendo uma técnica como o boot cerebral, eu faço isso por mim, mas eu faço isso também honrando aqueles que já foram, aqueles que vieram antes de mim e que tiveram essas crenças que tanto os impediram de viver a vida que eles gostariam, né? Falei demais, né, gente? E aí, ainda nessas crenças, só para finalizar aqui a minha parte, para eu passar para Amaral, eu gosto muito de fazer uma análise sobre 3 crenças, né? Que é a crença de identidade, quem eu sou. É tão importante a gente saber sobre isso, né? Tipo assim, quem eu sou? Eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou uma pessoa incrível. Quem eu sou? Ou não, eu sou burra, eu tô muito feia. Às vezes a gente fala isso, gente, sem maldade, né? Eu tô muito feia, eu tô muito magra, eu tô muito gorda. Não, quem é você? Né? Você ter essa crença de identidade muito clara, você saber quem você é, sabe? Para você ser o que você quiser, você tem que saber muito bem quem você é, né? Que é a crença de identidade. Depois a crença de capacidade, que é justamente essa crença do será que eu posso fazer isso? Que aí eu ligo muito a questão do estudo, né? Quando meu avô falava, não, minha filha, não dá para você estudar. Isso é para as pessoas que moram na cidade. Então, eu tive muito isso quando eu cresci, que eu fui morar fora, que eu comecei a fazer faculdade, que eu comecei a concorrer vagas de trabalho. Eu me sentia com aquela crença de incapacidade, sabe? Gente, não, será que eu consigo? Será que eu consigo assumir um cargo desse? Será que eu consigo trabalhar com isso? Será que eu posso fazer isso? Será que eu tenho condições de fazer isso? Né? Essa crença de capacidade, a gente tem que ter isso muito bem resolvido, porque isso não é questão de saber, de estar preparado, de ter estudado aquele assunto, de estar bem capacitado. Não é essa questão, isso é muito mais profundo, porque muitas vezes você estuda na melhor escola, faz uma faculdade, é um excelente aluno, né? Consegue passar numa vaga maravilhosa de trabalho, mas quando você tá ali, tem alguma coisa dizendo para você, você não é capaz. Você não é capaz. E automaticamente, se você não se sente capaz, você começa a fazer besteira, né? É aquela coisa, tá aqui na nossa cabeça. Você não consegue acreditar que você é capaz de fazer um trabalho incrível, de ser uma pessoa que desenvolva aquilo com toda a capacidade, com todo o estudo, com toda a pesquisa que você faz, você acaba desacreditando, né? E a crença do merecimento. Óbvio que quando você não acredita que você pode, você também vai acreditar que você não merece, né? Então, tem essa crença do merecimento. Às vezes você fica pensando, será que eu mereço? Não, eu não mereço isso, não. Não, isso não é pra mim, não. Não, essa casa é muito grande para mim, isso é muito caro, isso está muito longe, eu não posso ter isso. Então, assim, a gente tem que ter essas crenças muito bem resolvidas, né? Porque tem como você trabalhar essas crenças, tem como você reprogramar, tem como você pedir ajuda, tem como você ler livros, tem como você acompanhar conteúdos gratuitos que são muito bons, e tem como você deixar essas crenças para trás, né? Porque essas crenças a gente geralmente adquire elas na infância, né? Só que a gente pode deixar elas para lá, honrar, né? Respeitar, mas deixar onde elas merecem estar, não é verdade? E aí, gente, para continuar nesse papo, eu vou chamar agora a Amaral, que vai falar aqui pra gente sobre padrão de comportamento, que também está muito ligado a esse nosso tema, né, Amaral?
Boa noite, minha gente. Boa noite aos 10 mil generais que estão nos assistindo neste momento. Muito boa noite. Eu estou muito agradecida de estar aqui, muito grata mesmo de estar aqui. É uma oportunidade única. Já estou praticando o boot, vocês perceberam, né? É assim que começa, gente. O padrão de comportamento que você tem vai refletir a vida que você vai levar. Ou seja, você cria padrões e os seus padrões te criam. Como assim, Aíse? Como assim, Amaral? Bem, gente, padrão de comportamento, a gente vai falar hoje sobre uma espécie de modus operandi, tá? Dentro do modelo do que é o modus operandi de um padrão. O padrão é a forma como você age diante de uma situação, que você age corriqueiramente diante de uma situação, tá? E o que acontece, né? Se você hoje tem padrões inadequados, você vai ter uma vida inadequada. Se os seus padrões estão de acordo com as suas metas e com os seus objetivos, você vai alcançar essas metas e objetivos. E uma coisa que eu acho muito interessante, você falou aí, Fátima, agora eu fiquei assim, lembrando, né? Quando a gente se sente incapaz de fazer as coisas, não é isso? Você falou da capacidade, né? Às vezes, você não é nem o melhor qualificado, mas você tem dentro de você aquela qualificação de que você sabe que você vai conseguir e que você consegue qualquer coisa, que aquilo te faz vencer, ganhar a vaga, se destacar. Então, isso é um padrão de comportamento. Isso é um padrão. Às vezes você não é o mais qualificado, você não é o mais interessante, mas a sua postura diante daquilo te faz ser o mais qualificado. Seu currículo, às vezes, é o pior, mas a sua postura diante daquilo faz você ganhar a vaga. Então, eu falo isso porque durante minha vida, enfim, na minha vida profissional, eu já me posicionei muito, sabe, em negociações. Eu trabalhei muitos anos com negociações e eu me posicionava muitas vezes, eu estava totalmente em desvantagem em relação à outra parte, em relação meu cliente totalmente, sim, fragilizado, mas eu me posicionava como uma grande guerreira, uma vencedora, e muitas vezes eu virava o jogo nisso, né? O seu padrão de comportamento diante das situações vai ditar o resultado daquela situação. Então, vamos lá, entender o que é um padrão de comportamento, né? Como a gente tinha falado, né? São comportamentos corriqueiros que rotineiramente você tem diante de situações semelhantes, né? Mas a gente tem que entender o que está por trás do padrão. Você já pensou isso, que tem alguma coisa por trás do seu padrão de comportamento? Por exemplo, eu sempre faço dieta na segunda-feira, eu acabo com ela sempre na quarta. Eu sempre desisto dela na quarta. Ou então, por exemplo, toda vez que o meu filho me chama atenção, quer minha atenção o tempo todo, eu grito com ele. Toda vez eu grito com ele. Isso são padrões de comportamento. Você educa o seu filho no grito, você sai da dieta constantemente, são padrões de comportamento diante de situações. Então, o que está atrás desses padrões de comportamento? Um pseudo-benefício, um benefício que, enfim, eu não sou psicóloga, mas estou vivendo isso. O boot cerebral, ele faz a gente conhecer um pouco mais o nosso cérebro, como a gente reage diante das situações, faz a gente ter consciência do que passa pelo nosso cérebro diante dos comportamentos que a gente está tendo, né? A partir do momento que você tem consciência, você vai fazer o quê? Reprogramar. E o boot é uma forma de reprogramar. Então, vamos lá. Os benefícios psicológicos que você tem, benefícios entre aspas, né? Eles são associados a esses comportamentos inadequados, prejudiciais, né? O que a pessoa faz, né? Normalmente, esses benefícios, eles são recompensas. Ou recompensa de você conseguir algo que você quer muito. Por exemplo, eu tô de dieta, saio da dieta na quarta-feira, começo na segunda, saio na quarta. O que eu quero muito? Quero muito comer doce, quero muito comer um açúcar, porque o açúcar vai me dar endorfina, vai me dar aquele bom humor, né? Ou então,
reduzir ou evitar algo que você não deseja, uma dor, né? Ou seja, eu não quero meu filho falando na minha cabeça, isso vai enchendo a minha cabeça toda hora, então o que eu faço? Eu grito, eu encerro a minha dor ali, gritando com ele, ele vai embora, né? Então, o que acontece? Essas são as formas que essa recompensa se apresenta, mas elas são basicamente de 4 tipos. Você tem as emocionais, que você vai tirar a ansiedade, o medo, usando aquele padrão. Você vai ter a física, que é essa que eu falei do açúcar, é uma física. Você come o açúcar para poder ter a endorfina, para poder ter uma sensação de prazer, de bem-estar, né? O humor, aumentar o seu humor. As cognitivas, vocês já fizeram, aposto que alguém já fez isso, né? Ah, tô de dieta, mas vou tomar um chopinho que eu mereço. Eu mereço, porque eu trabalhei o dia inteiro hoje, né? Eu tô de dieta desde segunda-feira, hoje é sexta, eu mereço um chopinho, né? Esse merece, né, bons resultados, pseudo bom resultado, né? Porque ele não é um bom resultado, porque esse comportamento não é desejado por você, né? Ou recompensa de situações, que é o caso quando você grita com seu filho, ou, enfim, com seu marido também. Enfim, são esses os 4 tipos de recompensa. Quando você consegue identificar que você está tendo um padrão de comportamento indesejado, esse padrão ele vai gerar um conflito interno em você, né? A origem e a alimentação desse padrão é essa recompensa, né? E essa recompensa ela não resolve o problema. Você começa a entender o que está acontecendo na sua vida. Entendeu que esse é o cenário, que você tem um comportamento indesejado, esse comportamento ele te aflige, né? Porque você não quer ele é indesejado, né? A origem e o que alimenta esse comportamento é essa recompensa, seja ela emocional, física, cognitiva ou situacional, né? E essa recompensa ela não resolve o problema que você tem ali na sua. Então, o que você faz, gente? Parece um bololô na mente, né? E é mesmo. Quem não tem consciência disso é levado pelo vento. É a filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Aí você vai sendo levado pelos padrões que você foi criado, pelas crenças limitantes, aquele negócio todo, né? A gente sabe que na primeira infância, que vai de 1 ano a 7 anos, né? São gravados no seu subconsciente muitas memórias. E muitas coisas que você tem no seu padrão de comportamento podem estar no seu subconsciente, programado quando você tinha lá 1 ano, 7 anos. Quando a sua mãe fala assim, come que a mamãe gosta de menino que come tudo. Mamãe vai ficar muito feliz se você... Você sabe o que você está fazendo com seu filho? Você está programando ele para que ele entenda que ele vai ter o amor da mãe se ele comer muito. Isso é uma loucura, gente. As pessoas não têm consciência disso. Elas não têm consciência nenhuma disso. A maioria, né? Claro. Então, o que acontece, gente? Você que é mãe, muito cuidado com o que você fala para o seu filho, né? Eu não sou mãe, mas eu, sinceramente, fico temerosa quando uma mãe não tem essa noção da influência que ela tem no crescimento do filho dela. Não é só de educação, gente. É também de comportamento, é também de mentalidade, é de uma série de coisas. E a maioria das mães não tem essa noção, né? Então, assim, o que acontece? Quando você manda essa mensagem para o seu filho, se ele tiver de 1 a 7 anos, você manda uma mensagem positiva para o seu filho, aquilo pode ficar gravado no subconsciente dele. Quando você manda uma mensagem negativa, aquilo pode ficar gravado no subconsciente dele também. E se uma mensagem negativa ficou gravada no subconsciente dele, gente, o que acontece? Essa criança vai crescer e às vezes ela está tendo padrões totalmente indesejados por ela, que ela não sabe como fazer com aquilo ali, ela não sabe nem que aquilo existe. O que tem que fazer? Reprogramar. Entenda uma coisa, desejar não funciona. Só desejar não é suficiente. Não adianta você desejar, eu quero comprar um carro de 100 mil reais, né? Quero comprar um carro de 100 mil, mas toda vez que eu junto dinheiro, eu vou lá e gasto com roupa, eu gasto com balada, eu não consigo parar com o dinheiro no meu bolso, né? Não é suficiente, é o padrão de comportamento que você está tendo. Você tem que quebrar esse padrão.
Como quebrar este padrão, Aíse? Esculpindo novos padrões, gente. Ressignificando, esculpindo novos padrões dentro da sua vida, né? Você tem que criar padrões, elevar os seus padrões para alcançar os seus desejos. Quanto mais seus padrões vão subindo em relação às suas metas e desejos, você vai alcançar os suas metas e desejos. Então, o que acontece, gente? Como fazer isso? Né? Esses comportamentos indesejados, né, que verificam essas pseudo-recompensas, você tem que fazer o quê? A estratégia mais eficaz que eu conheço e uso, inclusive, é você ativar novas recompensas. Você vai esculpir os seus padrões ativando novas recompensas. Como assim? Você não está criando pseudo-recompensas para você? Quando você cria um padrão de comportamento, quando você está se sabotando na alimentação, quando você está gritando com o seu filho. Então, o que você vai fazer? Você vai criar uma recompensa diferente. Seu filho está te perturbando? Está falando na sua cabeça? O seu hábito é gritar e você quer cortar esse padrão de comportamento? Cria um novo padrão. Respira fundo, escuta a criança, né? Posiciona-se de forma a estar ouvindo a criança. Isso para você deve ser um sacrifício, porque você quer se livrar daquilo, né? Que às vezes às vezes não. Tem mãe que consegue, tem mãe que não. Então, respirou, ouviu a criança, beleza. Conseguiu fazer isso uma vez? Vai lá e crie uma recompensa para essa atividade. Por exemplo, uma coisa que é muito gostosa. Um beijo, um abraço do filho. Bem gostoso. Ou então, uma cartinha de amor. Pede seu filho para escrever uma cartinha de amor. Aquilo ali vai aquecer seu coração. Você mudou o padrão já. Na dieta, por exemplo, né? Eu quebro toda quarta-feira a minha dieta. Eu começo segunda, quebro na quarta. O que eu vou fazer? Nessa quarta, eu não vou quebrar a dieta. Minha recompensa, eu vou ter um dia de dieta livre. Eu vou poder comer uma fatia de pizza num dia. Ou então eu vou poder me dar uma massagem. Não é muito bom associar recompensa com comida, não, porque você ainda continua associando prazer. É interessante você associar com outro tipo de recompensa. Vou ganhar uma massagem, vou me dar uma massagem, vou me dar um dia de cinema, eu vou me dar uma ida no cabeleireiro, né? Então, gente, procura outra recompensa, outra coisa que te satisfaça o coração, entendeu? A partir daí, na hora que você vai de pequenos em pequenos passos, a partir daí, você consegue já começar a transformar o seu padrão de comportamento. Uma coisa que eu fazia muitas vezes, sabe? Meu marido, às vezes, ele não quer conversar. Ele tem um mundo dele, como eu acho que quase todos os maridos têm. Ele quer o momento dele, e às vezes, nesse agito todo, ele chega em casa, eu quero falar. Mas tem hora que ele não quer, não é o momento dele. Eu ficava muito chateada, gente. Muito chateada que ele não queria conversar. Eu entendi aquilo que eu falei, peraí, toda vez que ele faz isso, ele me irrita. Eu fico chateada, muito chateada, no nível assim que para mim é insuportável. Peraí, eu vou ressignificar. Então, toda vez que ele não queria conversar, eu respirava, e aí o que eu pensava? Não, ele não quer conversar agora. Quando eu dou espaço ao meu marido, eu estou fazendo ele feliz. E ele ficando feliz, eu fico feliz. A minha recompensa foi ver ele feliz. Então, eu consegui quebrar aquele padrão ali. Às vezes dá ruim, viu, gente? Às vezes o padrão antigo quer voltar. Deixa não. Faz de novo, pede desculpa, dá tudo certo. E volta o padrão novo, tá? Mas é esse exercício, gente. É um exercício de autodesenvolvimento constante. E aí, sim, você vai conquistando as coisas que você deseja, alcançando os objetivos que você deseja. Isso é o que eu tenho feito, é isso que o Butch tem me ensinado, e é isso que eu já vejo resultados na minha vida. Muito obrigada, Amaral. Excelente. Imagina. Eu acho que isso é uma dor muito forte, sabe? Muitos de nós. Então, quando a gente tem essas dicas sobre o que fazer, até clareia, assim, né? Tipo, deixa eu ver, o que eu vou me dar de recompensa para eu conseguir fazer isso? Não é? Bom gente, demais. Falou, Amaral? Desculpa, cortou.
Falei que é bom demais se dar recompensa, aquela massagem que você nunca tem tempo, sabe? Aquele passeio com a amiga, aquele café com a amiga. Use e abuse para poder reprogramar aí. Exatamente. Gente, e ainda nesse assunto, né, que eu acredito que muitos de nós sofremos com isso, a Rejane, ela vai falar sobre uma doença do século, né, que é a procrastinação. Meu Deus do céu. Que está muito ligado, não é, Amaral, com a recompensa, né? Por que a gente procrastina tanto? Por que nós sofremos tanto com isso? Porque, assim, uma coisa que eu pesquisava muito sobre procrastinação, que eu tinha esse problema terrível em mim. Meu Deus do céu, eu sempre procrastinava. Eu falei assim, meu Deus, será que eu sou preguiçosa? Eu ficava pensando, né? Será que eu tô com preguiça? Mas eu gosto de trabalhar, eu quero fazer isso, eu quero muito fazer. Mas na hora que aquilo se parecia difícil, na hora que eu vi um desafio, na hora que eu achava, era alguma coisa muito esquisita. Eu falei assim, não é preguiça, por que eu tô procrastinando? Por quê? O que é isso? Aí eu fui pesquisando, eu descobri que procrastinação não tem nada a ver com preguiça, sabe? Infelizmente, é uma doença que nós precisamos vencer e todos os dias, você tem ali, você tem uma coisa para fazer, um trabalho para fazer. Geralmente isso acontece quando a gente está trabalhando, quando a gente está brincando, quando a gente está passeando, quando a gente vai na praia, no rio, na lagoa, ninguém procrastina, mas vai fazer um negócio importante no seu trabalho. Vai estudar um negócio importante que vai mudar a sua carreira, a sua vida, para você, se você não ver se você não procrastina. Você inventa de fazer qualquer coisa. Você inventa de fazer um arroz, você inventa de fazer uma unha, você vê uma unha quebrada. Desculpa, Fabiano não vai passar. Você inventa de passear com o cachorro, você inventa qualquer coisa. E agora a Rejane vai falar um pouquinho sobre como que a gente pode vencer essa doença, Rejane. O que a gente pode fazer para a gente conseguir vencer, para a gente conseguir entender, não, eu estou procrastinando, eu vou vencer, eu preciso vencer, né? Eu acredito que muitas coisas que a Amaral falou, a gente também vai usar aí no problema da procrastinação, mas você, como uma super especialista, assim, nesse mundo de negócios, o que você indica para nós que estamos aí correndo para vencer na vida, para conquistar os nossos objetivos, mas vem a safada da procrastinação e nos atrapalha? Excelentes reflexões, Fátima. Antes de responder sobre as suas perguntas, né, dar minha contribuição aqui sobre os seus comentários, eu vou pedir para você que está aí assistindo o nosso vídeo, a nossa live, dá um like, se inscreva no canal, tá, para você poder continuar nos acompanhando e vendo as nossas lives, porque a gente pretende estar aqui toda semana trazendo conteúdo de valor para você. Combinado? No nosso Instagram também, Rejane. Avisa a galera aí, ó, gente, o nosso Instagram tá aí, é só procurar Sim. a gente lá pelos arrobas e tamo junto até depois do fim. É isso aí, tá aparecendo aqui em destaque de laranja, tá? Bom, Fátima, vamos lá. Eu acredito que todo mundo, em algum momento da sua vida, já procrastinou. E eu confesso para você que eu ainda procrastino em algumas coisas. E eu estou procurando mudar o meu comportamento em algumas coisas que eu vejo que tem atrapalhado aí o meu progresso. Bom, pelo que eu tenho pesquisado, que eu tenho estudado sobre o assunto, eu tenho algumas dicas aqui do que você pode fazer para você se livrar da procrastinação. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo esse mês. Então, eu percebi que existiam quatro tarefas que eu vinha procrastinando. Então, o que eu fiz? Eu listei essas 4 tarefas. E, normalmente, quando a gente está procrastinando, a gente costuma... O que a gente costuma fazer, né? A gente costuma pensar que a gente tem muito tempo. Eu, por exemplo, eu penso, nossa, eu tenho muito tempo para fazer isso, então não há necessidade de colocar isso na minha lista de prioridades. Ou então, você pode estar pensando, eu trabalho muito sob pressão. Ou vou apagando incêndio, fazendo aquilo que é mais urgente. Ou talvez você pode pensar, não, primeiro eu vou fazer algo... Enfim, né? Então, esse é o primeiro pensamento, esses são os primeiros pensamentos que vêm na nossa mente, né?
E, normalmente, existem 5 motivos principais que levam a gente a procrastinar. E o primeiro deles, a gente costuma pensar que... O primeiro deles é você não ter confiança em você, você não acreditar em você, você acha que você não tem capacidade de fazer aquilo. Ou então você pode pensar assim, estou muito sobrecarregado, tem muita coisa para fazer, então não vai dar para fazer isso agora. Você pode pensar também que você teve ali um bloqueio criativo, que você não consegue inovar, não consegue ir para frente. Você muitas vezes se distrai com facilidade. Então, isso pode ser também um problema. Ou, por fim, você tem pavor do projeto. Você está cansado daquele trabalho ali, não quer fazer aquilo, e você finge que esqueceu dele, né? Então, esses são os primeiros pensamentos. O que eu sugiro? Você fazer um plano de ação. O que seria esse plano de ação? O plano de ação é onde você vai definir ali as suas estratégias, né? O que eu quero fazer a curto prazo? Eu quero finalizar um projeto X em X tempo. Aí você coloca isso ali como uma meta, né? Quais são os obstáculos que eu tenho que vão me atrapalhar a atingir o meu objetivo? Você definiu. Depois você coloca ali, faz uma planilha, o quê, quem, onde, quando e como. E parte para a ação, né? Você vai definir prazos intermediários para cada atividade. Por quê? Porque se você definir um prazo longo para todas as atividades, você vai ficar sobrecarregado e você não vai conseguir atingir nenhuma delas. Então, o ideal é que você defina prazos intermediários, prazo a curto, médio e longo prazo. Então, em um dia eu vou fazer até isso, em uma semana eu vou fazer isso, e em um mês eu vou fazer isso. Ok? Então, a Amaral, ela abordou muito essa questão aí da autorrecompensa, né? Isso é uma excelente alternativa para você mudar comportamento. Então, se você conseguiu atingir ali um objetivo que você definiu ali, um prazo intermediário de finalizar uma atividade em uma semana, se autopremie. Então, se dê um presente, né? Compre ali um livro e te presenteie, ou então, sei lá, compra chocolate, algo do tipo, né? E aí você aos poucos, vai definindo padrões, ressignificando ali as suas crenças de que você não tem, que você não é capaz de fazer algo, e a curto, médio e longo prazo você vai conseguir atingir aí os seus objetivos. Eu sei que isso às vezes pode parecer difícil, né? Então, assim, se você tem 4 tarefas e você não vem conseguindo fazer nenhuma delas, comece com uma. Aí conseguiu atingir o objetivo, depois você vai e faz um plano de ação para todos. Então, essa é a minha contribuição aí, a semente que eu quero plantar aí para vocês. Ótima semente, viu, Rejane? Uma semente maravilhosa que eu tenho certeza que vai contribuir muito, né? Vai contribuir muito com todos nós, né? Acho que todos nós precisamos nos policiar mesmo todos os dias e usar aí as técnicas do boot cerebral, da reprogramação, né, dos padrões de comportamento, da reprogramação de crenças, para que a gente possa estar vencendo esses inimigos, né? Que esses são os nossos inimigos, né? Esses são os motivos pelos quais muitas vezes nós ainda não alcançamos os nossos objetivos, né? Tem até uma frase muito conhecida, que agora eu não me recordo de quem é, mas várias pessoas falam sobre essa frase, que é o seguinte: se você ainda não alcançou o objetivo que você deseja, é porque você ainda não sabe de alguma coisa. Se a gente não sabe, é porque a gente, por algum motivo, a gente deixou de aprender, a gente deixou de estudar sobre aquilo, a gente deixou de ir lá e fazer, né, e buscar aprender. E, geralmente, a gente deixa de fazer isso quando a gente tem essas crenças limitantes, quando a gente está procrastinando, quando a gente tem os padrões de comportamentos baixos, inadequados, né? Tudo isso faz a gente não alcançar o que a gente tanto deseja no nosso coração, né? Mas não basta só o nosso coração querer, né? A gente também tem que treinar o nosso cérebro para ele aprender a conquistar aquilo que a gente precisa, né? Só o coração
coração não faz, nem só o cérebro faz. Tem que ser os dois, né? O coração deseja, e aí, com a ajuda do cérebro, a gente vai lá e conquista, né, gente? E aí, gente, eu queria finalizar falando uma frase muito forte sobre o Butch, que eu ouvi a Amy falando, que é: a nossa mente pode mudar o nosso corpo, a nossa mente pode mudar o nosso corpo, mas o nosso corpo também pode mudar a nossa mente. É muito incrível isso, né? Aí, voltando para o Fabiano, eu gostaria, se você puder, você fazer uma representação de como as pessoas podem começar a praticar fazer o boot cerebral. Qual é a posição? Posso sim. Deixa olhos eu... fechados, olhos abertos. Como? Como é que a gente começa a fazer isso? E outra, quais os horários indicados para fazermos o boot? O que a gente deve dizer quando a gente está fazendo o boot? Porque às vezes eu falo assim, o que eu digo? O que eu vou falar? Qual seria, assim, umas palavras breves, mas que tem muita força, que eu poderia já começar a falar agora e já ver resultado aí nesse boot cerebral? Eu posso sim. Tá ouvindo eu aí, Fátima? Estou te ouvindo super bem. Tá, acho que eu vou mudar de câmera aqui, que daí eu acho que vai talvez aparecer um pouquinho mais. Deixa eu ver, acho que de pé não vai dar certo. Não. Mas é assim. Para nós fazermos o boot cerebral, é quase como nós falamos durante toda essa live. Primeira coisa, você tem que ter uma decisão, ou seja, como a Regiane falou, não pode procrastinar, então você tem que ter uma determinação. Como a Amaral falou, você tem que vencer aqueles desafios que você precisa, tá? Então você já tem que pensar e já começar o dia com uma mente positiva. Então, primeiro é pensamento, tá? Então, aí, o que você vai fazer? Você vai fazer aquela pose de vitória, né? Qual que é? Mão na cintura, né? Estufa o peito, né? Ergue a cabeça e faz 3 respirações. Como eu tinha falado para vocês no início, a respiração é fundamental. Quando você inspira profundamente, você começa a oxigenar seu sangue e vai oxigenar o seu cérebro. Então, automaticamente, você começa a dizer para o seu corpo, opa, estamos começando a trabalhar já, né? Então, ou seja, já vem informação importante por aí. Então, aí você faz lá 3 inspirações profundas. Você pode fazer com o olho fechado, pode fazer com o olho aberto, olhando para um mural de alguma coisa que você está esperando, porque muitas pessoas são visuais e elas gostam de estar olhando. Então, até uma outra dica, uma dica além aqui, né? Ou seja, se você quer muito alguma coisa, faça um mural, coloque lá, por exemplo, foto das coisas que você deseja, do que você quer alcançar, das coisas que você quer conquistar, o ideal para você de uma família especial, uma família perfeita, o ideal para você de carreira, ideal profissional, ideal estudantil, todas as coisas que você imaginar. Na verdade, nós temos 12 áreas na vida, né? Familiar, educacional, saúde, relacionamento e por aí vai, né? Nós podemos até falar sobre isso numa próxima live. Sim. Então, você vai lá fazer aquela pose da vitória, né? Para as mulheres, a Mulher Maravilha. Para os homens, a pose do super-homem, né? Tipo... Respira 3 vezes profundamente, né? E você faz as afirmações para o universo. Para as pessoas que acreditam em um Deus, elas podem, nesse momento, falar com seu Criador. Para as pessoas que não creem, elas podem afirmar para o universo, porque o universo ele vai devolver tudo que ela mandar para ele, ela retorna para si. Então, você pode falar, eu rendo graças por esse dia, agradeço como se tudo que eu tenho já fosse verdadeiro, eu sou muito feliz pelo trabalho que eu tenho, e aí você pode mentalizar você naquela situação do trabalho ideal. Para muitas pessoas é trabalhar no escritório, para a Fátima, alguns anos atrás, seria ser uma repórter, ela poderia estar mentalizando ela lá com o microfone de uma emissora famosa, fazendo uma entrevista, então você consegue fazer tudo isso. Para as pessoas que querem uma vida mais saudável, pode já se imaginar com o corpo ideal para ela, ou ganhando uma maratona, uma competição, pode afirmar todas essas coisas. E aí,
quando você afirmar essas coisas, você vai mentalizando como se tudo isso já fosse verdadeiro. Pode parar durante algum tempinho e respirar e sentir aquilo como se fosse verdadeiro. E com certeza, esse sentimento vai te dar força para você cometer ações novamente, né? Ou seja, você já vai sair com uma nova perspectiva. Se você pensa num trabalho ideal, você já vai ter ideias das coisas que você precisa fazer para esse trabalho ideal. E você fazendo essas ações, com certeza, quem planta vai colher. Não adianta você plantar abacaxi querendo colher feijão. Uma coisa não dá, né? Ou seja, plantou abacaxi, vai colher abacaxi. Pensou no trabalho ideal, você vai ter alguma ideia sobre o trabalho ideal e você vai fazer aquilo, e aquilo muito brevemente vai acontecer até muito mais rápido do que você imagina. Que fantástico, Fabiano. E seria isso. Eu não sei agora se o pessoal que está assistindo quer fazer alguma pergunta, né? Se quiserem fazer alguma pergunta, a gente está assim à disposição aí. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta para qualquer um de nós sobre os temas que foram falados aqui durante a live? Ficaram com algum... Aproveita. É, isso mesmo. Aproveita que o momento é agora. Nós estamos aqui disponíveis para tirar qualquer dúvida, para esclarecer qualquer coisa que vocês queiram saber sobre esse assunto que a gente abordou aqui durante a live. Eu acho que não. Olha só, eu recebi uma pergunta aqui no WhatsApp. Eu acho que a pessoa estava um pouco tímida. E eu vou fazer para vocês responderem para mim. Já teve alguma coisa assim que vocês conquistaram através do boot cerebral? Quem vai falar primeiro? Eu poderia até responder uma já de muito tempo atrás, tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo bem rapidinho, com uma história que aconteceu. Há mais ou menos quase 20 anos atrás, eu peguei e iniciei um trabalho montando uma agência de propaganda. Na época... Travou? Tá. Aqui, a pergunta era se nós já fizemos, ou se já realizamos alguma coisa através do boot cerebral. E eu vou, então, falar uma das coisas que aconteceu há mais de 20 anos. Eu não entendia nada sobre boot, né? Eu não fazia nada disso, porém, eu já mentalizava e eu acreditava que as coisas aconteciam. E eu montei uma agência de propaganda. Na época, meu sonho era ter uma moto. E aí, o que eu fiz? Eu fui até a concessionária, recortei aquela gravura da moto e coloquei no meu escritório. E eu andava de ônibus. E vou falar uma coisa para vocês. Não demorou 3 meses de trabalho, eu estava com a moto igualzinha que eu queria, andando todos os dias. Eu acredito veemente que isso funciona, porque eu também tive um resultado, né, com mentalização. Eu trabalhava em uma empresa aqui em Belo Horizonte, multinacional. Essa empresa, ela atuava no setor mineral e o escritório ficava na Savassi. A Savassi é um bairro aqui de Belo Horizonte. E a minha experiência em trabalhar pela primeira vez em uma empresa multinacional e no setor mineral foi muito legal. Eu gostei e teve um momento na empresa em que o meu ciclo chegou ao fim, eu queria avançar novos horizontes, e eu comecei a mentalizar 3 coisas. Eu falava, eu vou trabalhar em uma empresa multinacional, no setor mineral e na Savassi. E as 3 coisas aconteceram. Então, assim, se você não acredita, dá um pulinho lá no meu perfil no LinkedIn que você vai confirmar que isso realmente aconteceu. Bem, comigo, eu faço boot tem pouco tempo. Eu sou muito visual, eu sempre tive essas imagens do que eu queria, o mural, né? Mas eu cometi um erro muito crasso, gente, que normalmente todo mundo comete. Só deixa lá. Nunca olha e mentaliza. Aí tava lá o mural. Eu nunca falava nada, não. Depois que eu conheci o boot, tem pouquíssimo tempo, é que eu comecei a entender. Bom, acho que eu estou errando tem uns anos já. Então, mas mesmo assim,
eu consegui abrir portas com um cliente muito grande, que, assim, de dificílimo acesso, só na mentalização, né? Então, assim, eu acredito que tudo é possível ao que crê. A própria Bíblia diz. Então, creia que você pode. Primeiro, creia em você. Depois você crê que você pode. Pois é, eu também, gente, olha só. Quem estava no início da live, né? Viu falando sobre a sobre as crenças limitantes e tal, né? Que eu contei que eu nasci e me criei numa família com muitas crenças limitantes. E aí, eu sonhava em ser jornalista, era o meu sonho, porque eu ouvia no rádio o jornal, aquele jornal que passa às 7 horas da noite, e eu ficava ouvindo com meu avô, eu adorava, e eu queria ser jornalista, era o meu sonho ser jornalista. E eu sonhava muito. Lógico que tudo dizia que eu não ia conseguir, né? E aí eu fui crescendo e o meu sonho era fazer jornalismo, morar em Fortaleza. E eu era uma criança do interior, morava na roça, sem condições financeiras alguma, gente, alguma. E eu sonhava em morar em Fortaleza e ter um apartamento. Eu sonhava até com a cor das paredes do apartamento. E eu lembro que eu saí do interior e fui morar em São Paulo, morei um tempo em São Paulo. E depois, 8 anos depois, eu estava morando em Fortaleza. Eu entrei, quando eu voltei para Fortaleza, eu entrei para a faculdade de jornalismo e eu estava morando num apartamento exatamente como o apartamento que eu sonhava. Assim, inclusive com as paredes todas brancas. Que eu não sei porquê, mas eu tinha esse desejo. Eu visualizava esse lugar. Exatamente do jeito que eu sonhava, eu moro nesse apartamento até hoje. Então, que é o poder do pensamento, sabe? Então, assim, o que é você quando vier um pensamento negativo, quando vier uma crença que você não pode, quando vier uma coisa assim que é impossível, é você pensar que você pode e talvez você sonhar como aquela criança que sonhava, sabe? Então, assim, eu tenho certeza que muitas das coisas que eu conquistei na minha vida, que eu realizei, foi aquela menina de 7, 8 anos, enlouquecida, que não conseguia acreditar que não iria conseguir isso ou aquilo. E eu cresci com isso muito forte dentro de mim. Só que muitas vezes, eu não sei se isso acontece com vocês, a vida adulta te bloqueia muito. Os nãos que você leva na vida adulta vai bloqueando. Você, em vez de ver aqueles sonhos que você tinha quando você era menina, quando você era criança, que você sonhava, que você achava tudo possível, às vezes você começa a pensar, não, acho que não dá certo. Eu já tentei, não deu certo. A gente começa a ter um pensamento muito crítico, muito ruim, muito negativo, muito, sabe? A gente começa, quando a gente cresce, que deveria ser o contrário, né? Tipo assim, não, agora eu cresci, eu assumo as minhas responsabilidades e eu vou tirar isso de mim, porque eu posso. Não, a gente vira adulto e a gente muitas vezes cresce pensando assim, não, tá, consigo mesmo não, tô cansado, já fiz muito, já lutei muito e não deu certo e tal. Então, talvez não tenha nada a ver, mas pega aquele sonho lá da sua criança e pega aquela criança cheia de vontade, cheia de, assim, de ver possibilidades em tudo, de acreditar que era possível, de pensar assim, até a criança e a adolescência, né? Porque quando eu sonhei em morar em Fortaleza, eu já era uma adolescente, eu tinha 14, 15 anos, 16, por aí. Eu falava assim, eu vou morar em Fortaleza. As pessoas falam assim, mulher, tu vai morar lá com quem? Você não conhece ninguém lá? E, de fato, eu não conhecia ninguém. A minha capital, eu não conhecia ninguém. Eu não tinha como ir. Eu não tinha para onde ir. Eu não tinha estudo. Eu não tinha. Mas 8 anos depois, eu estava em Fortaleza, a cidade que eu moro até hoje. Sou apaixonada e eu tenho certeza que tudo isso, começou aqui, Imagina fazendo boot exatamente como nós te instruímos aqui.
Não tem erro, gente, não tem erro. É você fazer o boot, você mentalizar aquilo que você quer, você visualizar e você ir atrás com força, porque também não adianta você fazer o boot e ficar sentado esperando que caia do céu, porque não vai chegar, né? Não adianta a gente também falar isso. Não é isso, porque às vezes as pessoas podem confundir. Às vezes as pessoas acham, mas eu faço e nada acontecendo. Você está se movimentando? Você está agindo? Juntamente, você faz o boot de manhã, aí você sai da cama, já vai fazer seus exercícios físicos, já vai botar a sua agenda em ordem, já vai cumprir aquele planejamento de trabalho, né? Já vai buscar estudar mais, ter mais conhecimento. Tá fazendo isso porque é uma união, né? A ação leva à realização. Gente, olha, um prazer imenso estar aqui com vocês. A esses convidados incríveis que vieram só enriquecer essa live. Muito obrigada a cada um de vocês. Foi um prazer mesmo estar aqui e poder contribuir. E por hoje é só. Algum dos convidados quer falar alguma coisa? Não esqueça de inscrever no canal e curtir a nossa live. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada pela parceria. Obrigada a todos os 10 mil generais que nos assistiram hoje. Eu agradeço. E estamos juntos até depois do fim. Obrigada. Obrigado. Ótima noite para vocês. Beijão.